Olá pessoal, meu nome é Felipe, eu faço parte da equipe de integração e desenvolvimento da Daruma. E hoje vou mostrar para vocês como trabalhar com a DMF Android, a Daruma Mobile Framework, com a impressora fiscal. Aqui eu vou mostrar um código-fonte já no Android pelo Eclipse, emitindo uma leitura X na impressora que eu tenho ligada aqui na minha rede. Tá, em primeiro lugar, eu vou usar a camada mais básica, vamos dizer assim, que é direta DMF. Eu não vou usar a camada Developer, para a gente conseguir ver desde o início mesmo da base como que é feita a comunicação aí com a impressora. Vamos para o fonte aqui agora. Aí no fonte, o que eu, nessa classe aqui que eu tenho, o que eu fiz nesse projeto já? Eu importei a DMF, da Daruma Mobile Framework. Se eu for aqui até nas bibliotecas referenciadas no meu projeto, eu tenho lá a core.jar e a Daruma Mobile.jar. Essa core.jar eu preciso para me trabalhar quando eu for trabalhar com câmera, que não é o caso desse projeto agora nosso. Então o que eu fiz? Eu dei um import na Daruma Mobile, e quando eu criei minha classe, no início da minha classe eu já crio um objeto que eu vou trabalhar, que, no caso um objeto do tipo Daruma Mobile. E como que eu instancio esse objeto? Como que eu inicializo ele? Eu inicializo passando para a camada como que eu vou me comunicar com a impressora. Seja socket, Bluetooth, o que é. Então aqui, em primeiro lugar, eu coloquei esse @socket. Para que serve isso? Esse comando está falando para a camada que eu vou comunicar com a impressora através de um socket, de uma porta TCP/IP, de um IP. Se eu fosse comunicar via Bluetooth, eu passaria aqui @Bluetooth. O primeiro parâmetro que eu tenho é o host, que é o IP que está a minha impressora, do meu conversor serial Ethernet. O segundo parâmetro é a porta TCP/IP, onde a minha impressora está ligada. Então aqui no caso é 4001. Aqui mais para baixo, depois a gente fazer um debug, para a gente acompanhar passo a passo o que acontece no código, eu estou configurando a camada. Então, o que eu faço nessa configuração? Aqui nessa configuração é uma configuração opcional que pode ser feita, não é uma configuração obrigatória para funcionar a camada. Eu estou falando para ela que eu vou tratar a exceção. Então, o que acontece? Qualquer erro que a impressora me retorne, por exemplo, se a impressora acabou o papel no meio da impressão, ou se eu tenho um cupom aberto e vou tentar imprimir uma leitura X, qualquer erro que ela retorne para mim, se esse trata exceção tiver ativado, ele vai gerar um catch para mim. Então eu consigo tratar via try-catch da linguagem mesmo, nativo do Java, as exceções. Eu não preciso ter mais, como no caso da DLL, da SO, ter uma variável inteira recebendo meu método para mim conseguir fazer esse tratamento. Eu posso fazer o tratamento tudo direto via try-catch. Aqui depois, eu chamei o meu objeto, ponto iniciar comunicação. Então aqui eu estou falando que eu vou iniciar a comunicação com a impressora. Aqui em cima eu só falei para a camada aonde que minha impressora está ligada, aonde que ela vai se conectar. Mas é aqui embaixo que realmente ela está chamando lá a rede para fazer a conexão. Aqui embaixo é onde eu vou chamar o comando de leitura X, no caso o enviar comando FSF. Esse enviar comando FSF, ele já faz para a gente toda a parte de protocolo da impressora. O que é essa parte de protocolo? O ASCII, que a gente tem que mandar na comunicação direta, no caso o FS, F, tudo isso, não preciso mandar. Que o próprio comando já faz isso para mim. Checksum é a mesma coisa, a própria camada já vai tratar disso para mim. Eu não preciso me preocupar mais com isso. O timeout que eu tenho que esperar a impressora responder é a mesma coisa, eu não preciso. Eu só passo para o método a variável que eu quero que ele retorne para mim a resposta. E o método e a camada do método, tudo que vai ficar lá esperando a impressora me responder, tudo isso. Aqui, além do comando FSF, vou colocar aqui para listar para a gente os comandos que ele tem. Ó. Enviar comando. Além do FSF, que é o que a gente está usando, eu tenho o FSC, se eu for enviar algum comando de configuração. Então, se eu quero configurar o operador da impressora, eu vou chamar o comando FSC e vou passar o comando de configuração do operador. Eu tenho o FSR, por exemplo, para mim consultar informações da impressora.
Então eu quero consultar o número de série para armazenar no meu banco, para fazer alguma validação. Eu posso chamar o FSF, enviar comando FSR, com o índice que eu quero da informação, o R200, por exemplo, com o índice 78, se eu quero o número de série, e esse método já me retorna. Eu só passo para ele o comando que eu quero e uma variável por referência que vai receber esse comando. A resposta da impressora, desculpa. Então, como eu falei aqui em cima, então o que eu estou passando nesse comando, enviar comando FSF? Estou passando 235, que é o comando de leitura X. Você pode ver que eu escrevo normalmente numa string, eu não preciso mandar hexadecimal, nada para a camada. A camada que vai converter para hexadecimal o comando, que vai escrever na porta, tudo isso. Eu só mando para ela 235 e o parâmetro do método, que no caso é 0, que eu quero imprimir. Se fosse 1, ele me retornaria naquela variável retorno toda a leitura X para mim. Aqui embaixo é o código de um alerta, só para mostrar para a gente o que foi retornado, que a impressora retornou, né, nessa variável retorno. E aqui embaixo eu fecho a comunicação. Como eu falei, esse método ele tem dois parâmetros, né? O parâmetro de entrada, que é o comando que eu estou passando, e o de saída, que é o retorno. Esse retorno, eu declarei ele aqui em cima, que ele é um array de char, que é onde a camada vai escrever para mim a resposta da impressora. Então eu coloquei um breakpoint aqui no projeto já no iniciar comunicação dentro do meu botão, para a gente fazer um debug e acompanhar passo a passo o que a camada está fazendo aí para a gente. Então vamos compilar aqui, salvar o projeto, colocar para desconectar, que estava em debug. Aqui no caso, ele já subiu a aplicação no meu tablet, que é essa aplicação aqui. É uma aplicação simples, é a janela com um botão no meio só. E é esse botão que eu coloquei o comando para imprimir a leitura X lá. Então, quando eu clicar aqui no botão, ele já ativou o debug lá na tela que a gente vai acompanhar. Tá, então ele parou aqui no início da comunicação. Eu vou passar aqui o passo a passo para a gente. Então o que ele fez? Ele iniciou a comunicação com a impressora com sucesso. Por que eu sei como que é com sucesso? Porque ele não caiu no try catch que eu coloquei. Então se por exemplo, se o conversor estivesse fora do ar, se eu não estivesse conectado numa rede, quando eu chamei iniciar a comunicação, ele já ia cair lá no meu try catch avisando que eu estou sem rede, estou sem comunicação com ele. Depois que eu iniciei a comunicação, eu estou chamando o comando de leitura X. Então aqui, quando ele chamou, ele já imprimiu direto a leitura X. Dá um foco aqui para a gente na impressora. Eu vou colocar para executar novamente. Para a gente dar uma olhada aí de como ele está fazendo. Ele está ativando o debug agora. Eu vou passar pelo comando de inicializar e o de enviar. Ele já imprimiu para a gente. Depois que ele imprimiu, ele já me devolveu lá naquela variável retorno que eu passei como referência o que a impressora me respondeu desse comando. Então, se eu passar aqui pelo alerta, eu consigo ver na tela já, que ele me retorna aqui já no tablet mesmo, o alerta com a resposta da impressora. Então ele devolveu 000 informando que não ocorreu o erro, o aviso, nada disso, né? E depois a resposta estendida, que no caso é o CO da minha leitura X, que é no final 19h44 o CO da leitura X que foi impressa. Depois que ele mostrou para mim
o message box, o alerta box, né? O que ele vai fazer aqui, o que a gente vai fazer aqui agora é fechar a comunicação. Ele fechou. Por que é interessante sempre fechar a comunicação logo após cada comando que eu envio para a impressora? Para que outro tablet, outro dispositivo consiga acessar essa impressora também. Então, se eu vou imprimir um cupom fiscal, eu inicio a minha comunicação, mando todos os comandos do cupom fiscal, e no final de todos os comandos, depois que pagou, encerrou tudo, eu chamo fechar a comunicação. Que dessa maneira, a impressora, a porta TCP/IP já fica livre para que outro dispositivo comunique com a nossa impressora. E você consegue trabalhar com vários tablets, vários dispositivos móveis ao mesmo tempo com a impressora. Tá, eu vou chamar aqui, vou fazer um outro teste, eu vou parar esse debug. Eu vou chamar aqui um comando de retorno de informação, para a gente ver como que a impressora, como que a camada trabalha, como que a impressora vai retornar para a gente. Então eu vou chamar aí o bjsf, enviar comando fsr. O comando que eu quero é o 200 com índice 78, que é o número de série. Eu vou pegar na minha variável retorno também. Vou rodar o debug novamente. Vamos ver aí na tela como que ele vai aparecer. Então, o mesmo processo. Ele iniciou a comunicação. Ele vai chamar o comando, vai enviar o comando para a impressora, né? Ele já enviou e já retornou aqui para mim. Deixa eu ver se consigo mostrar no debug, que fica mais fácil. Aqui ele não mostra, mas eu posso passar pelo fonte dele e mostrar aqui no alerta. Aqui no alerta, ele já me retornou a resposta do comando com o que a impressora me devolveu. Então, essa é a maneira que a gente tem para trabalhar com os comandos de impressora fiscal com a Daruma Mobile Framework. Como vocês viram, são comandos simples de usar. Eu só preciso escolher qual comando que eu quero, se eu quero imprimir alguma coisa, se eu quero retornar ou se eu quero configurar a impressora. São métodos separados, um para cada um, né? E eu passo para ele só o comando e uma variável para o retorno que a impressora vai me devolver a resposta dela. Mais nada. Então, pessoal, esse vídeo é mais na parte mais básica, vamos dizer assim. Mas nos outros vídeos vocês vão ver que também tem como fazer esse mesmo processo, enviar um comando pela impressora, pela camada developer, que aí já é um pouco mais alto nível para o pessoal trabalhar. Então por esse vídeo é só. Valeu, brigadão.